Boa noite. A Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, exige um relatório até segunda-feira ao Hospital Provincial da Matola para explicar em que circunstâncias os nados mortos foram confundidos com o lixo hospitalar ao ponto de irem parar na lixeira da Matola. Em pleno sábado, a Ministra da Saúde foi ao Hospital Provincial da Matola para procurar perceber como é que nados mortos foram parar na lixeira de Machantrene esta sexta-feira. Nazira Abdullah começou por escalar a morgue deste recém-aberto hospital para entender o esquema de funcionamento desde a entrada dos corpos até a saída dos que não são reclamados dentro do período estabelecido. Os corpos que vão para o cemitério, sim, não reclamados. Deixamos em mortalhas. Então, às 6 tiramos. O carro sempre sai aqui muito cedo. Não pode sair tarde. E ontem? Ontem era o dia da recolha dos corpos. Se nós estávamos à espera de um carro, sim, para vir diminuir, nem era para tirar todos, porque não tínhamos organizado ainda a outra parte, sim. Mas o colega também falhou muito, porque para tirar um corpo aqui, não pode tirar um corpo sem a minha autorização ou a do meu colega, porque nós ali somos dois. A confusão, que culminou com os nados mortos na lixeira, começou aqui, onde é colocado lixo hospitalar antes de ser removido pelos funcionários do município para o devido encaminhamento. A responsabilidade do hospital, vai até o depósito dos corpos na morgue. E da morgue para diante é responsabilidade municipal. Nós lamentamos o incidente que aconteceu ontem, gostaríamos que não acontecesse mais e vamos apoiar a morgue nesse sentido. A gestão da morgue é do município. Desde o funcionamento desta morgue do Hospital Provincial da Matola foi entregue ao município. Todos os funcionários da morgue são do município. A Ministra da Saúde quer um relatório até segunda-feira para melhor perceber onde esteve a falha. Com base naquilo que nós ouvimos, queremos que a morgue, o Conselho Municipal, produza um relatório em coordenação com o Hospital Provincial. Até segunda-feira esperamos receber este relatório e daí tomar as medidas necessárias e corrigir este fluxo que constatamos que não está correto. Vamos fazer tudo o que for possível para apoiar a gestão das morgues. Apesar da gestão estar a responsabilidade dos municípios, nós iremos trabalhar em coordenação, apoiar, de maneira que esta situação não volte a acontecer em nenhum momento. Vocês puderam ver que nós temos a nossa incineradora, que está a funcionar em pleno, e tudo aquilo que é lixo hospitalar não vai à lixeira. Ele é tratado aqui no Hospital Central, no Hospital Provincial, e não atenta à saúde das nossas populações. Dos 38 nados depositados na lixeira de Machantrene esta sexta-feira, somente 15 são do Hospital Provincial da Matola e os outros provêm de outras unidades sanitárias que não têm morgues. Deputadas escalaram esta sexta-feira a cidade de Nacala com o objetivo de se inteirar da onda de perseguição de albinos naquela província. Um grupo de deputadas da Assembleia da República, chefiada pela Presidente do Gabinete de Mulheres Parlamentares, na chamada Casa do Povo, escalou esta sexta-feira a cidade portuária de Nacala com o objetivo de inteirar-se da real situação da onda de perseguição de cidadãos com problemas de pigmentação da pele que se registra com maior gravidade a nível da província de Nampula. Francisca Domingos Tomás, Presidente do Gabinete de Mulheres Parlamentares, referiu que a onda de caça aos albinos está relacionada com o obscurantismo. Pode ser que haja alguns curandeiros externos que vêm e dizem que há alguns benefícios para com os albinos. Então, mandam as pessoas ir prender, raptar, para fazerem medicamentos. E uma das questões também que fomos ouvir foi de que é falta de emprego, falta de dinheiro. As pessoas, quando são enganadas a irem raptar os albinos para vender os órgãos sexuais, então eles aceitam.
aceitam enveredar esse crime para obtenção de dinheiro. Francisca Domingos Tomás aproveitou esta ocasião para condenar a atuação em algum momento dos órgãos da justiça e da própria comunidade face à onda de caça aos albinos. Os raptores são presos e vão à polícia, da polícia vão ao tribunal. Não fazem um acompanhamento de levar o raptor para indicar quem é o mandante do crime. Porque o que devia acontecer para a parte da população é que diz que deviam, antes de prender, seguir o mandante do crime, para que consigamos prender todos. Ouvimos que naquela veia a população pegou num albino, num raptor, que havia raptado uma criança albina e morta, e já estava enterrada. Obrigaram a desenterrar e pôr a ele comer. E as consequências deste fator foi de que o tal raptor morreu. Mas estão à caça de um outro. Deve referir que casos relacionados com raptos e assassinatos de cidadãos com problemas de pigmentação da pele tendem a aumentar cada dia que passa a nível da região norte, em particular na província de Nampula, por sinal, a mais populosa do país, tido como epicentro do fenômeno. O bairro da Mafalala foi palco hoje de uma campanha de limpeza em locais públicos, com destaque para as valas de drenagem. Aproxima-se a época chuvosa e o bairro de Mafalala tem sido alvo de inundações sempre que chove e, consequentemente, de doenças como malária e diarreias. Para evitar inundações na próxima estação chuvosa, o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e outras instituições dirigiram-se logo pela manhã deste sábado a este bairro para levar a cabo uma ação de limpeza pública nas valas e de lá retirar sacos plásticos, garrafas e outro lixo que impossibilita a circulação da água. Mais do que uma ação de limpeza, o ato é de educação cívica, uma vez que são os próprios residentes que usam as valas de drenagem para depositar lixo. Um dos grandes fatores que as valas não estão a funcionar é o lixo, largamente constituído por sacos plásticos, que é um dos problemas que nós temos, que quando se mistura com o resto do lixo e com a areia faz um autêntico bloqueio a tudo que é circulação de águas. Depois, também lançar uma mensagem muito importante, é que todo o povo, todas as comunidades, todo o cidadão tem que ganhar consciência de que quando atira o lixo no chão está a tirar no sítio errado e dessa forma não facilita também o trabalho daqueles que têm que rotineiramente limpar as cidades. Os participantes e organizadores esperam que daqui em diante os residentes possam passar a cuidar destas valas e evitar que sejam transformadas em lixeiras, porque o ato prejudica a eles mesmos. Espero que os cidadãos que moram aqui podem continuar poder guardar o ambiente onde eles moram. Eu espero que vai ser lixeiras para as pessoas que moram aqui e um sistema para tirar o lixo. É um movimento que visa limpar permanentemente os bairros, para manter os bairros limpos, sensibilizar os cidadãos. Portanto, a educação ambiental é o grande objetivo daqui. Portanto, não podemos estar sempre a vir resolver um problema desta envergadura. Temos é que prevenir. Por constatarmos que todas as nossas valas estão cheias de garrafas, plásticos e não há circulação normal da água, então esboçamos um plano do envolvimento do munícipe na limpeza do seu bairro, onde cada um, depois de varrer o seu quintal, pelo menos 5 metros depois do seu quintal, poder varrer ou se é uma vala, poder tirar algo na vala. Recordar que ações similares já tiveram lugar por várias vezes na Praia da Costa do Sol, mas também na Praia de Xaixai, na província de Gaza. O objetivo é consciencializar os moçambicanos de que o lixo deve ser depositado em locais apropriados. Ainda há pessoas que usam os serviços de envio de cartas através dos correios no país. Numa altura em que as novas tecnologias são a opção da maioria, devido à sua flexibilidade. De há tempo para esta parte, as pessoas deixaram de se comunicar através de cartas, substituindo este meio com telefones e internet, que permitem o envio de mensagens, o que deixou os serviços de correios sem a fluência que tinha antes. Apesar das tecnologias de comunicação e informação, ainda há pessoas que preferem enviar cartas manuscritas juntamente com fotos e outros anexos para familiares e amigos através dos correios de Moçambique, em detrimento das tecnologias de informação e comunicação. Por que será? Muita gente não usa esses meios agora, mas acho que é bom às vezes porque
as pessoas gostam de receber como uma carta escrita e é bonita e podes guardar, podes pôr na parede e podes lembrar desta pessoa. A maior parte dos que ainda usam estes serviços são estrangeiros e, segundo este funcionário dos Correios de Moçambique em Cabo Delgado, por semana a instituição chega a enviar 5 a 10 cartas. Sim, aqui as cartas de cada vez podemos receber uns 10 cartas, 5, não é aquele movimento que vinha de antes. Quem é que procura mais os serviços? São nacionais ou estrangeiros? São internacionais, os nacionais não. O correio é uma das partes fundamentais do sistema de comunicação. Realmente o volume de cartas decresceu significativamente, mas nós temos ainda um determinado grupo, sobretudo estrangeiros, que ainda fazem muitas cartas por exterior. Entendemos que as tecnologias de informação e comunicação vieram a substituir as cartas, mas por outro lado ainda há um número muito pequeno que continua a escrever, continua a enviar cartas postais e por aí fora. Em Cabo Delgado, o envio de cartas pelos Correios de Moçambique acontece 2 vezes por dia, isto é, quinta e sexta-feiras. Cerca de 70 mil pensionistas no país, maior parte dos quais antigos combatentes, passam a beneficiar de pagamento das suas pensões através dos Correios de Moçambique. Cerca de 70 mil pessoas no país recebem pensões através da empresa pública Correios de Moçambique, a maior parte das quais antigos combatentes que têm vindo a reclamar financiamentos para o desenvolvimento de suas iniciativas de geração de renda. O PCA dos Correios de Moçambique, que está a visitar as delegações provinciais, começou por Cabo Delgado, onde manteve encontros com pensionistas antigos combatentes, ocasião onde foi tornada pública a linha de crédito para os que recebem pensões através desta instituição. Através da empresa Correios de Moçambique, recebem cerca de 30 mil pensionistas nesta província e nós temos nos deparado com um pedido de apoio no sentido de concessão de créditos. E nós temos uma parceria com o Banco Letsego, que desenhou um pacote específico para este grupo de pensionistas que nós temos, não só aqui na província de Cabo Delgado, como também nas outras províncias. Em Cabo Delgado, o PCA manteve encontros com funcionários da instituição, tendo lançado o desafio de aumentar as receitas e disponibilizou meio circulante para dinamizar os trabalhos da delegação. Neste momento, a empresa Correios de Moçambique está apostada nos serviços de carga, já que o envio de cargas foi substituído pelas tecnologias de informação e comunicação. Estamos a falar da reabilitação e modernização das estações postais, trazer mais serviços públicos às estações dos Correios, uma imagem completamente diferente, modernizar o serviço de vales postais, transformar este serviço em transferências de valor a nível doméstico e fazer com que também o cidadão, quando chegar a uma loja, uma estação dos Correios, possa encontrar outros serviços públicos. Refiro-me a pagamento de energia, de água, recolha do seu bilhete de identidade, passaporte e outros serviços. Poder fazer também uma transferência de valores para o exterior e não só a nível doméstico. E a questão também de poder enviar a sua encomenda com segurança. Nos últimos 12 meses, os Correios de Moçambique triplicaram o volume de carga para transportar, sendo que por mês são transportadas 100 toneladas dentro do país e para o exterior. A falta de água no bairro Chuabo Dembe, na cidade de Quelimane. E populares dizem estar a passar por momentos difíceis devido ao problema. O problema de fornecimento de água no bairro Chuabo Dembe, na cidade de Quelimane, é antigo e por isso a população lança grito de socorro para quem de direito por uma solução do caso.
Por exemplo, eu saio 6 horas para tomar banho e ir ao serviço, não tem água. Até apanhei micose por tomar banho, água suja. Busco água lá longe, água suja, tomo banho. Então, quando volto, não tenho também outra água para tomar banho, para tirar o suor. Dormo assim sem tomar banho. Às vezes meus filhos as crianças querem ir à escola, vão assim sem tomar banho, vão sujas. Muitas mães dizem estar a passar por sofrimento para ter água. Bebemos água do poço. Quando saímos nas manhãs para lá, nas quartas, andam a proibir a água dele. Sim, escondem um cabungo. Voltamos sem água. Voltamos sem água. O FIPAG fez ligações de água aqui? O FIPAG fez ligações de água, mas a água não sai. Eu fui lá reclamar muitas vezes. Desde junho do ano passado, 2014, que eles fizeram a canalização. Saíram só 3 meses, do resto de mês até agora ainda não temos água aqui. Estamos a passar mal. Quando vamos tirar água ali, nesses outros moradores daqui do bairro, eles estão a proibir cabungos dele, água do poço. E água da torneira aqui não temos, eu só saio dessa casa aqui, aqui perto. Mas fica lá muita bicha. Schwab Dembe é um dos bairros considerado crítico no que o fornecimento de água diz respeito. E o Fundo de Investimento e Património de Água diz que a situação em Quilimane poderá piorar nos próximos dias porque as reservas de água diminuíram devido à seca. O FIPAG em Quilimane reconhece a preocupação dos consumidores e garante que tudo está a ser feito para estancar o problema. Já é uma questão localizada, tanto ao nível da cidade de Quilimane, nós temos pontos já localizados em relação a algumas restrições de abastecimento de água, como é o caso do bairro Micajone, é o bairro Schwab Dembe, o bairro Novo, o bairro Isidua, todos esses são bairros que nós já temos a informação com relação ao nível de abastecimento de água e temos vindo a monitorar em função daquilo que é a nossa operação diária. Mas na essência, o que está acontecendo mesmo? Bem, como sabem, estamos a entrar agora na época de estiagem e na época de estiagem a tendência do consumo, a demanda é crescente, aliado ao processo tanto de melhoria do nível de abastecimento de água, acabamos tendo algumas situações de restrições em alguns bairros, como citei anteriormente. Diariamente, o FIPAG abastece na cidade de Quilimane 11 mil metros cúbicos de água. Todavia, não é suficiente para toda a população. Bem, para ultrapassar esse problema, nós já temos focos já localizados. Em relação ao bairro do Isidua, já temos o projeto de construção do subsistema do Isidua, já quase finalizado. Dentro de dias ou semanas, iremos operacionalizar, iremos começar a fazer já os primeiros ensaios. Tanto para o bairro Novo, o Schwab Dembe, assim como o Pequeno Brasil, nós temos o projeto de construção de um subsistema na qual vai garantir a estabilização de pressão tanto nesses pontos, olhando para aquilo que é a época que nós estamos a entrar, mesmo para salvaguardar os bons serviços da nossa empresa. Sempre que chega o verão, o consumo de água aumenta, dado a época. Por isso, o FIPAG em Quilimane alerta restrições de água nos próximos dias. Cerca de 500 jovens deverão participar próxima semana em Maputo da 2ª Conferência Africana da Juventude. O evento, organizado pelo Parlamento Juvenil, visa debater o estágio da democracia no continente. Além de jovens vindos de diferentes países africanos, o evento de 4 dias contará com a participação de 3 antigos chefes de Estado, com destaque para Joaquim Chissano, de Moçambique, e Thabo Mbeki, da África do Sul. Queremos que esta conferência assimila, defenda e suporte as inquietações de toda uma geração, transmita um senso de compromisso para o desenvolvimento sustentável de África, para a agenda da paz, da democracia e da boa governação. Queremos erguer a voz da juventude em África, estabelecer um novo paradigma de intervenção social, estabelecer um novo modelo comportamental da juventude. Os organizadores consideram que o evento servirá também para a troca de experiências sobre a manutenção da paz, numa altura em que o país atravessa uma crise política. Devemos emitir
uma mensagem veemente para que a paz prevaleça em Moçambique, e porque a juventude é a onda de estabilidade do Estado, deve ter um papel chave neste processo. A nossa mensagem é que os líderes africanos, os moçambicanos em particular, devem trabalhar para a paz. Esta é a segunda Conferência Africana da Juventude, organizada pelo Parlamento Juvenil. A primeira decorreu em 2012 e contou com a presença dos antigos estadistas Joaquim Chissano e Pedro Pires, este último de Cabo Verde. Várias pessoas participaram este sábado em Maputo na campanha de promoção de saúde e de bons hábitos alimentares. A feira de saúde foi antecedida por uma corrida de atletismo ao longo da Avenida Júlio Nyerere. Depois da corrida, os participantes foram ao Hotel Pulana cumprir outras atividades, com destaque para ginástica aeróbica e exames de saúde. Os organizadores dizem que o evento visa promover bons hábitos alimentares. Para tentar incutir a prática de bons hábitos alimentares às pessoas. Este ano a participação foi muito maior, estamos satisfeitos. Os participantes destacaram a importância disso e defenderam que a mesma deveria ser realizada em outras províncias. Este tipo de evento sempre traz um benefício porque as pessoas conseguem interagir entre elas, nós vamos sabendo mais coisas sobre a saúde, o que fazer e o que não fazer. Vamos aprendendo com o que a gente vê aqui. Eu sempre, como estou na área desportiva, eu aconselho sempre as pessoas correrem, praticar, portanto, pelo menos que percorra 100 a 200 metros por dia. Os organizadores dizem que esta é a segunda edição da Feira de Saúde. Muito bem, vamos olhar a atualidade internacional. O forte sismo que esta semana atingiu o Chile matou 13 pessoas e outras 6 estão desaparecidas, segundo o mais recente balanço divulgado pelo governo chileno. Para 13 mortos, disse o vice-ministro numa conferência de imprensa em Santiago, na capital chilena, onde os edifícios tremeram e as pessoas saíram para a rua em busca de segurança. O sismo de magnitude 8.3 registrou-se a 19h45 locais, cerca de 0 horas de Moçambique, na quarta-feira, e levou à emissão de um alerta de tsunami que obrigou a retirada de cerca de 1 milhão de habitantes das zonas costeiras. O abalo foi seguido de 71 réplicas de menor intensidade, sentidas ao longo de toda a madrugada, com maior incidência na zona norte do país, onde se situou o epicentro a cerca de 290 km da capital, Santiago. Algumas das réplicas registraram magnitudes superiores a 6 graus na escala de Richter. Cerca de 1.500 refugiados passaram a noite de sexta-feira ao relento, na fronteira entre a Croácia e a Eslovénia. Entre os milhares de refugiados encontravam-se muitas crianças, incluindo um bebê de 7 dias. A comunicação social croata avançou que, durante a noite, a população local levou aos refugiados mantas e comida para que suportassem longas horas numa zona florestal rodeada de montanhas e com baixas temperaturas. A polícia eslovena utilizou gás lacrimogéneo sem justificação aparente contra a multidão que esperava sentada, provocando uma agitação que resultou uma dezena de feridos. Em reação, a polícia eslovena esclareceu este sábado que o uso de gás-pimenta foi necessário depois de um grupo de refugiados ter tentado romper o cordão de segurança e um deles agredir um agente. O Conselho de Segurança esloveno decidiu na sexta-feira reforçar as medidas de segurança na fronteira com a Croácia e ativar parte do exército para questões de logística. Numa entrevista divulgada pela imprensa alemã, a embaixadora eslovena em Berlim disse que a Eslovénia está preparada para acolher até 10.000 refugiados. O Papa Francisco chega hoje a Cuba para uma visita de 3 dias antes de escalar os Estados Unidos da América. A visita do Sumo Pontífice tem caráter político, uma vez que foi a sua iniciativa de aproximar os dois países, o que já levou à abertura de embaixadas nas respectivas capitais, 50 anos depois de terem sido encerradas. O Papa Francisco partiu neste sábado para Havana, a primeira etapa da 10ª viagem internacional do seu pontificado e na qual visitará Cuba e Estados Unidos da América.
dois países que estão em pleno processo de retomada das suas relações bilaterais. O Papa chega a Cuba às 16 horas deste sábado, 21 horas e 30 minutos de Maputo, com a expectativa de uma recepção ainda maior e mais calorosa do que dos seus antecessores, Bento XVI em 2012 e de João Paulo II em 1998. Considerado o grande articulador da reaproximação entre Cuba e Estados Unidos da América, ele deve ser recebido com entusiasmo, também por não católicos que destacam o caráter político da sua visita. O Santo Padre irá celebrar 3 missas na ilha, a primeira delas às 9 horas de domingo na Praça da Revolução de Havana, onde terá à sua esquerda no altar um grande retrato de Che Guevara. Sua agenda oficial prevê encontros com funcionários do governo na tarde de segunda-feira, mas não especifica em que momento ele se reúne com o presidente Raul Castro. Existe ainda a possibilidade dele se encontrar também com Fidel Castro, um compromisso que não está marcado, mas é possível, segundo o próprio Vaticano. Na terça-feira, deverá partir para os Estados Unidos da América, onde será recebido pelo presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama. Antes da chegada do Papa, Cuba anunciou um indulto a 3.522 presos, mas sem incluir nenhum preso político na lista. O país já havia tomado a mesma atitude, considerada um ato de boa vontade, antes das visitas dos outros papas. Os aeroportos, igrejas e mesmo ruas por onde Francisco irá passar também passaram por restaurações, limpezas e receberam novas pinturas antes da visita. Além disso, o governo anunciou ainda que irá pagar diárias às pessoas que assistirem às missas, recepções e demais atividades públicas do Papa em Cuba. O cineasta Licínio Azevedo está a gravar em Boano o seu mais novo filme, denominado Comboio de Sal e Açúcar, e conta a história de mulheres que usavam o comboio para vender sal no Malawi e de lá levar o açúcar para Nampula no tempo da Guerra dos 16 anos. Lá vão 7 semanas desde o dia que iniciaram as rodagens da longa-metragem Comboio de Sal e Açúcar. Depois de perfilar em diferentes distritos da província de Maputo, neste momento as filmagens decorrem no interior de Boane. Cerca de 100 profissionais de vários países, entre engenheiros, produtores, atores e figurantes, encarnam a história da guerra na longa viagem que o comboio faz de Moçambique a Malawi. Não é exatamente a história do filme que pretendemos contar, mas os seus bastidores. No comboio não só decoração, mas também há vagões para o guarda-roupa, a maquilhagem, o controlo do que é gravado. Vamos por partes. Aqui estão os atores descontraídos, aguardando pelo início de mais uma jornada. Ao lado temos o guarda-roupa. Já que se trata de guerra, não podiam faltar figurinos para militares. O que também não falta é a roupa adaptada para o chefe do comboio e para o maquinista. Isto foi tudo adaptado, nem sequer corresponde exatamente 100% à época, mas foi aquilo que conseguimos fazer. Ainda neste vagão encontramos a roupa normal para os passageiros. E a moda lembra exatamente a década de 1980, a altura em que a guerra se intensificou. Este, por exemplo, é o vestidinho da atriz no primeiro dia, que é uma rapariga urbana que depois, ao longo da viagem, vai mudando e vai usando as suas capelanas. É enfermeira, portanto, vem do meio urbano. E a enfermeira chama-se Milani, uma jovem de 20 anos de idade. É sempre bom quando recebemos um convite para fazer mais um filme, e sempre que fui protagonista sempre foi muito, muito bom. Ela contracena com Matamba, ator angolano. É fácil trabalhar com a Melanie, boa colega, boa profissional, então quando as coisas vão por esse caminho é mais fácil de se trabalhar. Homem moldado no teatro, Matamba foi emprestado ao comboio de sal e açúcar para interpretar o órfão da guerra em Moçambique. O meu personagem, o Tayar, é um moçambicano, é um órfão de guerra, vítima dessa guerra, né? Que teve a oportunidade de estudar em Kiev, na Ucrânia, e que volta com os ideais todos que o Saora pretendia para o povo, um bocado assim. Tímido, apaixonado, bravo, corajoso, líder e amigo, acho. De certo ponto, de certa maneira, é amigo também. A maquilhagem dá outra identidade aos atores num processo que exige muito cuidado, sobretudo quando a missão é reproduzir um Naparama, o famoso soldado imbatível. O Pix mostra-nos o que a câmara nos está a mostrar. E aqui o Pix grava automaticamente quando a câmara está a gravar
nós percebemos que ela está a gravar e grava aqui automaticamente cada uma das cenas, cada um dos planos, e nós podemos voltar atrás e visionar sempre aquilo que tivemos a gravar. Mesmo nos ensaios, quando qualquer coisa quisermos, quiser gravar, carrega as cenas, nós podemos gravar a câmera e os ensaios ou qualquer coisa ao file e vamos ver aquilo que eu acabei de gravar. Licínio de Azevedo, realizador do filme, também acompanha as gravações através do mesmo aparelho e a comunicação é feita pela rádio. A cena gravada na sexta... Parar, silêncio por favor e ação! Corta. Era apenas um ensaio. Foram várias vezes até acertar todos os detalhes. E mesmo quando se pensa que está perfeito, não faz mal repetir mais uma vez. Um comboio armado com antiaérea, com escolta militar, com grande número de passageiros civis, não é, que viaja durante a guerra. Então, além do comboio, há cenas, inúmeras cenas de guerra, com explosões, 400 pessoas. Mas apesar de tudo isso, de vários pequenos acidentes que ocorrem num comboio em movimento, com muita gente, que é difícil de gerir, está tudo decorrendo da melhor maneira possível. Acho que temos um grande filme. Tal como outros filmes, Comboio de Sal e Açúcar foi inspirado num livro. A diferença é que o autor do livro e o realizador do filme é a mesma pessoa. A história do filme Comboio de Sal e Açúcar é uma adaptação de um livro meu, uma novela que eu escrevi há vários anos, logo depois da guerra, que foi publicado pela Indira. Depois foi publicado nos Estados Unidos também, foi escolhido em Nova York como livro do mês, o melhor livro do mês, lançado já faz uns 10 anos por aí. E a história passa-se durante a guerra, no final dos anos 80, quando no país não havia absolutamente nada. Estava praticamente o país destruído. Havia mesmo açúcar, que Moçambique é um grande produtor, na época não havia. Então as mulheres do norte, da linha norte, passa-se na linha, não é? A história passa-se na linha de Nampula, compravam sal no litoral, faziam uma viagem que às vezes durava várias semanas, porque o comboio se movimentava durante a guerra, sofria ataques, a linha era sabotada, tinha que ser reconstruída. Levavam o sal para vender no Malawi. Lá compravam açúcar, que não havia em Moçambique nem para o chá na época. Voltavam para Nampula e com esse açúcar vendido sustentavam a família durante vários meses. Estamos no meio do nada, mas um cenário perfeito para descrever a guerra civil dos 16 anos que decorreu aqui em Moçambique. E nada melhor que um filme para retratar essas peripécias. Desta feita, trata-se de Comboio de Sal e Açúcar, do realizador Licínio Azevedo. Esta foi a nossa aventura pelo mundo da sétima arte, com imagens de Sebastião Goman e Elcídio Bila, para a STV. O Costa de Sol empatou na tarde de hoje a uma bola com o HCB de Songo e continua líder do campeonato com 39 pontos, à frente do Ferroviário e da Liga Desportiva, que jogam amanhã. Numa tarde fria, as duas equipas entraram para o retângulo do jogo e proporcionaram nos primeiros 15 minutos uma partida fria, tal como o dia. Sem lances de perigo capazes de aquecer a partida. Até a entrada do minuto 30, o embate continuava sem emoção, com as defesas de ambas equipas a não dar espaço de manobra para os avançados fazerem jogadas de perigo e até marcar golos. O lance digno do Real foi este em que Manuelito remata forte a baliza, mas encontra uma resposta à altura por parte do guarda-redes da HCB. Momentos depois foi a vez de Ruben rematar para as nuvens, mesmo estando numa posição em que podia fazer o melhor. Atingidos os 45 minutos da etapa inicial, o árbitro do encontro, Paiva Dias, apitou para o intervalo. Já no regresso para a etapa complementar da contenda, as duas formações voltaram com a mesma disposição tática e a mesma forma de jogar. O tempo do jogo decorria em desfavor das duas equipas e elas se degladiavam em busca do golo. Contudo, até os 60 minutos, o golo teimava em não aparecer. Foi preciso chegar ao minuto 82 para Cremildo marcar o golo que deu vantagem ao HCB de Songo. Mas foi só de pouca dura, porque 5 minutos depois, Ruben igualou a partida. Instantes depois do golo do empate, no Capel, defesa do HCB, foi expulso do jogo por acumulação de amarelos, pelo que a equipa de Artur Semedo passou a jogar com menos uma unidade. Atingidos 90 do tempo regulamentar, o árbitro deu mais 4 minutos de compensação, mas não foram suficientes para desempatar a partida. Do jogo, os dois treinadores fizeram os seguintes comentários. Bom, eu poderia estar aqui triste, não é? Porque aquilo que acontece nas partidas do nosso campeonato
na verdade não se afiguram boas para a verdade esportiva. E isto já vem de anos, não começou apenas agora. Eu sei que há muita gente que gostaria de ver o Costa do Sol campeão. Eu acredito que haja muita gente que pertençam até ao sistema, que gostaria de ver o Costa do Sol campeão. Há muitos anos que não ganha de facto. Mas nós não temos nada a ver com isto, nós viemos fazer uma partida, viemos lutar pela nossa vida, queríamos chegar aqui e ganhar o jogo, foi isso que demonstramos ao longo da partida, mas infelizmente não foi possível porque, como sempre, há de haver eventualmente alguém que acha que eu estou a inventar, que estou a arranjar desculpas por isto, mas não é, mas teve uma atitude pouco desportiva em relação à nossa equipa. Um jogo bastante equilibrado, competitivo, ambas as equipas à procura do mesmo objetivo, os 3 pontos. É verdade que o nosso grande objetivo não foi conseguido, não conseguimos alcançar, mas a gente sabe que também para sermos campeões temos que ultrapassar muitas adversidades e hoje o HCB criou-nos muitas dificuldades, uma equipa bem organizada, uma equipa com bons jogadores, uma equipa que apostou muito nesta época e tanto como nós, mas hoje quem merecia ter ganho e quem fez tudo por tudo para ter ganho e pelo aquilo que a gente jogou, pelo aquilo que nós criamos durante o jogo, se houvesse um resultado justo, seria a vitória do Costa Sol. O Costa do Sol continua a liderar provisoriamente a prova com 39 pontos e o HCB do Songo está na 5ª posição com 32 pontos. Mais de 20 treinadores de basquetebol estão a beneficiar de formação promovida pela FIBA África na cidade de Tete. Nacionais de basquetebol. 20 treinadores de basquetebol estão a ser capacitados na província de Tete pela Confederação de Associações Nacionais de Basquetebol do continente africano. A capacitação visa munir os treinadores de técnicas modernas e ferramentas de planificação de treinos. Enquadra-se naquilo que é a promoção para os agentes desportivos, que tem como objetivo criar competências, não só técnicas, mas competências também de forma como é que a planificação dos treinos deve ser feita, forma como é que os treinadores no futuro por si consigam gerir uma equipa. Um instrutor da confederação, também denominada FIBA África, constatou que há ainda muitas lacunas em grande parte dos treinadores de basquetebol de Tete, pelo fato de muitos deles nunca terem passado por uma formação ou então terem sido capacitados há muito tempo. O nível não está muito bom, eles têm que trabalhar muito. Tem 1 ou 2 que são de um certo nível, os outros eles têm que trabalhar muito. Depois da capacitação, serão selecionados os melhores treinadores da província para serem submetidos a um outro curso que terá lugar em Maputo no próximo mês. A capacitação é oferecida pela FIBA África em parceria com a Federação Moçambicana de Basquetebol. Muito bem, assim colocamos ponto final desta noite informativa. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Até lá, continue a acompanhar a nossa restante programação. Boa noite.